Fala pessoal, tudo bem? Conforme combinado, eu estou voltando com mais um vídeo para dessa vez corrigir alguns exercícios aí. Eu selecionei algumas provas, principalmente o Enem, vi várias questões e escolhi algumas que têm a ver com os temas que nós revisamos. É claro que não dá para em duas, três questões cobrir todo o tema trabalhado. A ideia aqui é mais tentar imaginar como enfrentar esses desafios e se dar bem perante essas provas, tá bom? Vamos lá, eu vou corrigir aqui, vou colocar as imagens, vou corrigindo, você vai ouvir a minha voz comentando essas questões. Bom, primeiro a gente tem uma questão aí do Enem de 99, uma questão de idade média. São dois textos, por mais que seja pequenininho, mas a gente considera dois textos, esses dois trechos que tem aí, são duas vozes da igreja. Uma de 98, que é do Papa João Paulo II, e outra do Tomás de Aquino, lá do período medieval, um pensador medieval. Então, a primeira afirmação diz o seguinte, ó, de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz como apoio que recebe da fé. Aí sim, primeira coisa, tem que tomar cuidado com o senso comum, com os anacronismos, né? Porque você começa a falar assim, quero encorajar os crentes, mas crente é aquele que crê. Então esse é um líder católico, eu estou falando de um papa. Ele usa a palavra crentes, mas ele está falando para o povo católico. O que ele está dizendo aí? Porque você deve ter um exercício de uma razão, ser racional e aliar a racionalidade, o pensamento racional à fé. Então, essa afirmação ela é contra aquela ideia de que as coisas não combinam, de que a ciência é anti-igreja. Então nós temos um papa, um líder da igreja, mandando conciliar as duas coisas. E o que é bem diferente do discurso que nós costumamos ouvir por aí. A segunda fala é lá do período medieval e ela é também bem surpreendente, porque ela diz assim, ó, as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Então o que o Tomás Aquino está dizendo? Ciência e cristianismo não são opostos, não são inimigos. Aí tem um chamado para a questão. Refletindo sobre os textos, podes concluir que o Enem faz muito isso. Ele dá textos antes, quase todas as questões dão textos antes, textos diretos e as questões também diretas. Muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interpretar esses textos e responder. É claro que você conhecer a Idade Média, ter uma noção do contexto, do que ele está falando é importante, mas muitas vezes você consegue até responder sem saber nada daquele período. E este caso aí é o que eu acabei de dizer. Você conhecer a Idade Média, conhecer, por exemplo, você sabe que a igreja era importante, você sabe que a igreja regulava a vida, você sabe que essa é uma questão polêmica, essa relação entre fé e ciência, e esses dois textos colocam essa questão para você refletir. Mas enfim, tá lá, ó, refletindo sobre os textos, podes concluir que. Vou passar para a próxima imagem para a gente poder discutir essa questão. Então vamos lá, vamos às alternativas. A letra A diz assim, ó, a encíclica papal está em contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino, refletindo a diferença de épocas. Então não há uma contradição entre as afirmações, tá? É claro que as épocas são diferentes, mas não há uma contradição entre os dois textos que nós lemos agora há pouco. Então você elimina A. Na B diz, a encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural acima da fé. São Tomás de Aquino não coloca a razão natural acima da fé. Na verdade, um líder católico jamais vai colocar qualquer coisa acima da fé. O que ele fala é que dá para conciliar as duas coisas. Letra C. A igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo. Também não. Não é isso que os textos dizem, também não dá para afirmar. É claro que o João Paulo, ele fala aquilo, o Papa João Paulo, em 98, década de 90, né? Eu já era uma criança grandinha. Vocês não eram nascidos, mas seus pais já eram. Então é muito recente. A igreja medieval, por mais que você tenha essa fala de São Tomás de Aquino, falando da importância de conciliar, a igreja medieval jamais valorizaria a razão mais do que a fé. Ou mais do que um papa do século XX. Letra D. O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico, também é outro erro. O pensamento teológico teve importância na Idade Média, mas dizer que hoje a igreja não se relaciona, não raciocina, levando-se em conta o pensamento filosófico, não faz sentido. Inclusive, por exemplo, Salesiana, a Faculdade Salesiana, que tradicionalmente é ligada à Igreja Católica, tem um curso de filosofia. Muitos padres são formados em filosofia, inclusive. Na letra E, tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino
procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. Essa aí está perfeita, não tem nada de errado. Olha lá, ó. Tanto a encíclica papal, que é o primeiro texto, como a frase de São Tomás de Aquino, procuram conciliar, procuram aproximar a razão, a fé e a razão. Então essa é perfeita, você marcaria isso aí. Tá vendo? É questão de interpretação. Você lê as duas afirmações e reflete sobre as alternativas. Tem gente que, tô cansado, vou pular direto para a questão. Quem pulou direto para a questão nessa lá no dia do Enem, que essa questão caiu, quem foi direto para as alternativas teve que voltar para o texto. Ou chutou errado, ou, enfim, chutou de qualquer maneira e acabou acertando. Mas essa questão era fundamental você ler o texto. Então o texto é indispensável para você resolver a maioria das questões que caem no Enem. Agora para o número 2, essa número 2 é fresquinha, é do Enem de 2019, eu lembro até de ter comentado algumas questões da prova em sala com os alunos, e essa está entre elas. É um texto legal, mas eu achei que foi mal explorada. Só uma dica já vai, né? A banca do Enem adora essa segunda fase da Idade Média, que é aquela fase que as cidades começam a ressurgir, que a população começa a deixar o campo, e aí a Idade Média caminha para o renascimento comercial e caminha para o fim. É o que eu falei, quando a Idade Média, quando a cidade se fortalece, o comércio se fortalece, a população cresce, a Idade Média começa a se desfazer e começa a nascer a Idade Moderna. E então essa fase de baixa Idade Média, de crescimento das cidades, é um tema muito comum nas provas do Enem. Mas vamos ao texto. Diz assim, a cidade medieval é antes de mais, uma sociedade de abundância, concentrada num pequeno espaço, em meio a vastas regiões pouco povoadas. Então é assim, já interrompendo aqui para comentar. O que é uma cidade medieval? É um centro com casas, pontos de venda e muros altos, muito fortificada, no meio de uma fazenda. É isso, as cidades medievais são uma coisa que, como se fosse um oásis, no meio do nada, no meio de plantações, uma fortificação com muitas casas, muito movimento. É diferente de hoje, porque as cidades são abertas, né? Você pode caminhar em Campo Grande, Laranjeiras, no centro de qualquer cidade, à vontade. E naquele tempo não, meio que era uma propriedade fechada, fruto da insegurança da época. Então era mais seguro, já que tinha moedas de ouro, tinha muitas trocas, era mais seguro que as cidades fossem fechadas, e, enfim, para você controlar a entrada e saída das pessoas. Então, primeiro, é um lugar de abundância, é um pequeno espaço, em meio a um nada, em região despovoada. Aí continua o texto. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentado por uma economia monetária. Então você tem monetárias, tem uma circulação de moedas, é uma novidade, porque antes das cidades medievais, as moedas circulavam muito pouco. As moedas circulavam em Roma. Quando Roma caiu, caiu também a circulação de moedas. Continua. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge, ou seja, do qual surge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. Então essa coisa de banco, de emprestar dinheiro, de buscar o lucro, de buscar o luxo, dos bailes, isso é uma coisa que surge a partir das cidades medievais. Continua. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado, com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. Então é um lugar fortificado, um lugar protegido, como eu acabei de falar. Então tem um espaço fechado, tem muralha, tem portas, tem segurança. São torres, são castelos, são fortificações e nelas se pratica o comércio. Então esse é o texto, é um texto legal, um texto bom. E vamos agora ao que a questão pede. Antes de o que a questão pede, eu escolhi algumas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Então o que você tem nessa primeira imagem? Uma típica cidade medieval, fortificada, com muros altos. É claro que essa é uma foto recente, então é como ela está hoje. Talvez na época tinha menos construções lá dentro, mas dá para você ter uma noção do que era essa cidade medieval. A próxima imagem é daquelas típicas, né, daquelas entradas de cidade. Subam a ponte, desçam a ponte. Geralmente tem cenas de perseguição, de correria, as pessoas correndo para fugir antes que a ponte subisse. Então, esse é um cenário típico medieval também. E essa próxima imagem é de como a coisa era desorganizada, embolada lá dentro, né? Um monte de gente se acotovelando, praticando suas trocas. É uma feira propriamente dita, medieval. Então vamos agora ao que pede a questão. Tá assim, ó. Olha só, no texto, o texto que nós acabamos de ler, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre ampliação das atividades urbanas e a
Então, assim, esse texto que nós acabamos de ler está se relacionando com qual das alternativas abaixo? Então tá lá, a emancipação do poder hegemônico da realeza. Tá querendo dizer o quê? Que os reis vão passar a ter um poder maior, um poder mais livre, vamos dizer assim, nesse momento. O texto fala disso em algum momento? Não fala. Mesmo que você fale assim, nossa, mas eu não entendi nada. Emancipação do poder hegemônico da realeza. Eu não sei o que é emancipação, nem o que é hegemônico, nem o que é realeza. O texto fala sobre isso? Mesmo que você não saiba, o texto fala sobre isso? Não fala, então você já elimina essa. Letra B. A aceitação das práticas usurárias dos religiosos. O texto fala sobre isso? Sobre a igreja aceitando prática usurária? A letra C. A independência da produção alimentar dos campos. Quer dizer que os campos estão produzindo alimentos independentes das cidades. O texto fala disso, que é uma produção independente do campo? Na verdade, o texto só fala de cidade. Letra D. A superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não sei o que é ordenamento, nem o que é corporativo, nem o que é ofício. O texto fala disso? Não fala. Olha a letra E. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. O texto fala que tem construções para proteger a cidade. O texto, por acaso, fala em muralha, fala alguma coisa assim? Fala. Então a resposta é a letra E. Como eu falei, o texto é legal, traz muitas questões sobre a cidade medieval, mas eu achei que a questão podia focar nessa transição da alta para baixa Idade Média, na crise da Idade Média, no fortalecimento da burguesia, e, enfim. E acabou pegando um detalhe que está no final do texto. Se você voltar no texto, você vai ver que fala da proteção. E aí a resposta correta é a letra E, porque as cidades crescem, a população das cidades cresce, a população sai do campo, mas aqueles elementos arquitetônicos do começo da Idade Média para proteger das invasões bárbaras, eles continuam na organização medieval e continuam fazendo parte da caracterização das cidades da Idade Média, letra E. Olha essa outra aqui, do Enem de 2014. Repare que essa aqui, o texto que vem antes, ele não fala sobre data, não fala sobre quando é. Mas vamos ler. Sempre teceremos panos de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Seremos sempre pobres e nuas, e teremos sempre fome e sede. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida. Primeiro você sabe sua mulher, porque fala pobres e nuas. Então, sexo feminino. Mas de quando é esse texto? Como é que eu vou saber? Se você for olhar na referência do texto, tá lá o nome do texto, o nome do livro. A Mulher na Idade Média. Tá vendo? Então, a importância de você ler o texto prévio com atenção. Inclusive, outra coisa que acontece. As pessoas, né, no dia da prova de humanas, tem também linguagem. As pessoas vão lá e português, redação. Mas todo mundo faz isso. E aí quando chega na prova de ciências humanas está cansado. E são mais textos. E muitas vezes há questões fáceis que os alunos erram por cansaço. E de fato, o Enem é uma prova cansativa. Mas por que quase ninguém faz a aposta contrária? De começar com a de humanas primeiro? Porque muitas vezes começando com a de humanas, enquanto todo mundo vai estar fazendo a de humanas cansado, você vai estar descansado. Então você pode inverter um pouco a lógica. É claro que fazendo de humanas primeiro, quando você chegar no de linguagens, você vai estar cansado. Mas o que eu vejo sempre é as humanas sendo deixadas para depois e questões bobas, os alunos falam, nossa, errei essa, errei aquela, enfim. Então tá aí, são mulheres, texto de mulheres que trabalham na produção de tecido, porque ela fala teceremos pano de seda, e fala de uma situação de pobreza, que mesmo costurando não pode se vestir direito, mesmo trabalhando muito não pode comer direito. O texto da questão fala o seguinte, ó, o tema do trabalho feminino vem sendo abordado pelos estudos históricos mais recentes. Algumas fontes são importantes para essa abordagem, tal como o poema apresentado, que alude faz menção, se relaciona. Então está dizendo que o poema acima se relaciona a quê? Aí você vai pensar, meu Deus, eu não lembro nada não sei nada sobre mulheres trabalhadoras na Idade Média, o que eu vou responder? Mas observe como que as alternativas, você pode trabalhar com as alternativas e a leitura do texto. É uma questão de interpretação, que exige mais atenção do candidato. Então vamos lá, a letra A diz assim, ó, a inserção das mulheres, o que o texto quer dizer, né? Lembrando do enunciado. Letra A inserção das mulheres em atividades tradicionalmente masculinas. Esse mesmo, não sei, será que costurar era uma atividade masculina naquela época? Não sei. Letra B. A ambição das mulheres em ocupar lugar preponderante na sociedade. O texto não fala que a mulher quer ocupar um lugar preponderante, ela fala que ela quer condições dignas, condições de se alimentar, uma condição de vida melhor, já que ela trabalha tanto. Letra C.
a possibilidade de mobilidade social das mulheres na indústria têxtil medieval. Na verdade, o texto não fala na possibilidade de mobilidade social. O texto mostra justamente o contrário, que as pessoas trabalham e não conseguem ter mobilidade social. O que é mobilidade social? É você se mover positivamente, você se mover para melhorar de vida. O texto não fala isso. O texto fala da dificuldade de ter mobilidade. É justamente o contrário. A importância da leitura, porque quando você lê, você se acostuma com o texto, você se acostuma a interpretar. E se você não sabe interpretar texto bem, você vai ter dificuldade no Enem. Letra D. A exploração das mulheres nas manufaturas têxteis no mundo urbano medieval. O texto fala do mundo urbano medieval, porque está falando de comércio, de produção, e isso não combina com o feudo, com uma atividade rural, uma atividade urbana, ponto. O texto fala em exploração das mulheres nessas fábricas, que são as manufaturas? Fala. O texto fala dessa exploração. Então, a D não tem nada errado nela. A letra E diz assim: servidão feminina como tipo de mão de obra vigente nas tecelagens europeias. Não, o texto não fala que é uma servidão, que elas são servas ou escravas ou alguma coisa assim. Fala da dificuldade de trabalho. Dá a entender que elas até ganham, mas ganham pouco. Eu até deixei no A a letra a inserção das mulheres em atividades tradicionalmente masculinas. Eu até coloquei assim, mas eu não sei se isso é tradicionalmente masculino. Mesmo que você não saiba se costurar uma atividade masculina ou feminina, o que ele quer saber é a que o texto se relaciona. E a letra D explica isso. Se relaciona à exploração de mulheres nas manufaturas do mundo urbano medieval. Então a resposta dessa é a letra D. Acho que todas aqui foram questões de interpretação de texto, que é importante você saber o contexto, é importante você saber o que se passou nesse período, mas a interpretação é indispensável para você acertar. Por isso que a história hoje é quantas pessoas morreram numa guerra, o nome daquele imperador, o nome daquele outro, aquela fofoca, qual aquela rainha que casou com aquele rei. Isso não faz mais diferença hoje. Faz diferença você entender o contexto para você entendendo o contexto, saber posicionar-se, saber interpretar as questões relacionadas ao passado, as questões relacionadas à história. Então é isso, pessoal. Comecei a gravar o vídeo de tardezinha, agora já é noite, terminei de gravar. Narrei as questões, vamos dizer assim, e é isso, né? Foi uma quinzena tranquila, mais pra gente retomar os trabalhos, aí a partir da próxima a gente já começa com temas novos e atividades também. Tá bom? Até a próxima.